Boa tarde a todos os amigos que estão aqui presentes na Transposul. Nós estamos especificamente nessa tarde aqui no stand da Truckpag, uma empresa muito diferente naquilo que ela faz, né? E hoje o bate-papo é o segundo dia do Truckstalks, que a gente vai discutir principalmente sobre liderança e gestão de transportadoras que crescem. Eu tenho com certeza alguns amigos que são apaixonados por caminhão aqui, mas a conversa hoje não é só sobre caminhão e frete, mas sobre liderança, sobre visão, sobre gestão, né? Nós estamos num mundo muito competitivo, então a visão de vocês, o pessoal que está aqui nos ouvindo, com certeza esperam ouvir de vocês uma coisa bem interessante. Então, obrigado, Marcos Couto, por estar aqui. Obrigado, meu amigo Flávio Batista, um ícone aí de treinamentos e tudo mais, mas transmite aquilo que ele já viu na vida, aquele que viveu, né? Uma transformação numa transportadora muito grande, né? E hoje ele traz conhecimento para a gente. Meu amigo também, Igor, o sobrenome dele é Xavier Brusker, né? Qualquer dia ele falou que vai dar um prêmio para mim o dia que eu acertar o nome dele, né? Mas meu amigo Igor, muito obrigado por estar aqui. E um ícone, né? Uma lenda ali, Galhardo, falando nesse homem aí, né? É incrível demais, né? Então, meu amigo Flávio, né? Batista, vamos começar com você. O Flávio é consultor da FB Consult, vem fazendo um trabalho extraordinário que a gente sabe e confia, né? É incrível mesmo. Ele tem uma plataforma de consultoria para transportadoras e ele é especialista em gestão e desenvolvimento do setor. Então, meu amigo Flávio, você atua como consultor hoje e treinador também, né? Quais os maiores erros da liderança que ainda você vê no setor? Se você puder resumir, sintetizar, quais os maiores erros que você vê hoje na alta liderança de uma transportadora? Carraro, obrigado pela oportunidade. Saúdo aí os meus colegas aqui do painel, Dr. Gabardo, o Igor e o meu novo colega aqui da Vitlog, né? Que eu fico muito feliz de estar dividindo aqui esse momento com vocês. Agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui. Estava, inclusive, fora do Brasil, tive vários contratempos, mas consegui chegar a tempo. Olha, Carraro, o maior desafio que eu vejo é a mentalidade do empresário. Tá? Porque o que acontece? O transporte ele mudou muito da década de 50 para cá. Aí você pode dizer, Flávio, grandes novidades. Não, mas é novidade mesmo. Porque de 50 a 90 o transporte mudou muito pouco, né? Principalmente no que diz respeito à lucratividade. Então, só em você ser trabalhador, você era o suficiente para você ganhar dinheiro. E muitos transportadores cresceram assim, inclusive vários que foram motoristas de caminhão. De 90, final da década de 90, começo dos anos 2000 para cá, o jogo mudou completamente. Hoje não basta mais ser só trabalhador. Você precisa ser trabalhador e competente. E aí é que está. Muitos empresários do transporte ganharam dinheiro, fizeram patrimônio até os anos 2000 e a questão, às vezes, da arrogância, da soberba, acham que sabem tudo, não é porque ganharam muito dinheiro e acham que o jogo é o mesmo anteriormente. E não é mais. Então, na minha visão, eu vejo que os empresários que estão prosperando realmente e não que estão queimando o patrimônio que construíram no passado, são aqueles que entendem que o jogo mudou completamente e hoje valorizam gestão, valorizam tecnologia para que sejam mais eficientes e possam continuar tendo lucro, mesmo em cenários de mercados tão desafiadores, com frete cada vez mais, com margem cada vez menores. Muito obrigado, parabéns. É isso aí, buscar conhecimento para ver essas inovações, né? Agora a gente vai com o Marcos Couto, eu estava falando até para ele, um menino no negócio, né? Diretor administrativo e financeiro da Vitlog, uma empresa especialista ali em vários setores, principalmente no farma e tudo mais, né? Marcos, quais indicadores são fundamentais para uma transportadora crescer, mas crescer com saúde, sem muita dor? Eu vejo eu falei que sua palestra, parabéns pela sua palestra, não tinha oportunidade ali no Tony, né? Então eu gostei demais. Você é o cara que você vê que você transmite alegria quando é muita pressão dentro de uma transportadora. Então, como você vê esse cenário para uma transportadora crescer, mas crescer com saúde? É claro que nós vamos ter dores, mas acima de tudo, uma saúde para esse crescimento. Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aqui. Essa mesa está bem pesada. Sou Sérgio Garbado,
Não estou falando disso. Foi nosso presidente Setsergs, a gente tem uma relação muito próxima desde a época enquanto eu era coordenadora com jovem. E o Gabardo, a gente intitulou ele como nosso patrono da Conjovem há alguns anos. As demais pessoas aqui, o Igor eu conheci hoje, nós temos amigos em comum também. E o Flávio, a gente falou há pouco tempo atrás sobre o nosso projeto Vida no Volante. Inclusive tem a parceria com a Trecpag. E assim, o setor de transporte como um todo é um setor extremamente, e na minha operação, diferente das dos demais, a gente trabalha na carga fracionada. E a carga fracionada, ela exige um cuidado e atenção nos mínimos detalhes a todo instante dentro de uma operação de uma transportadora. Uma carga que sai aqui do Rio Grande do Sul, uma carga que vai para Manaus, como a gente faz esse tipo de operação, ela tem inúmeros modais que circundam e, além disso, tem inúmeros momentos que pode gerar problema. Então, uma transportadora hoje que não gerar e não gerir dados e informações, ela possivelmente está fadada ao fracasso, até porque hoje todo empresário, todo líder precisa estar muito atento a esse tipo de situação. Então é o líder observar junto às suas equipes as informações, aos indicadores financeiros, aos seus indicadores operacionais. Na palestra lá que nós tivemos do novo transporte que o Tony fez, ali eu coloquei que dentro da nossa operação, por exemplo, a gente já sai pagando em torno de 12% da nossa receita líquida, onde eu tenho que pagar o meu terceiro para carregar, assim como eu tenho que pagar o pedágio, assim como eu tenho que pagar o próprio combustível. Então são muitos detalhes que a gente tem que fazer a gestão de uma forma muito assertiva e atento aos detalhes para a gente poder gerar alguma coisa e principalmente gerar resultado para as empresas. Hoje o transporte ele é tão acirrado e a gente está chegando num nível de excelência tão alto, não somente na nossa empresa, mas como segmento e mercado como um todo, se nós não tivermos atento aos detalhezinhos da operação, e é detalhezinho mesmo, a gente possivelmente vai dar um problema lá na frente e daí a gente vai se questionar, poxa, por que eu não vi isso daqui? Como é que eu deixei passar esse tipo de situação? Então, e para só fazer uma correção rápida, não sou mais tão guri, já estou fazendo meus 40 anos, já estou bastante tempo no setor de transporte, então isso também agrega para a gente aprender muito. Tive o prazer de aprender com meu pai que me levou para dentro de uma transportadora, meu avô que levou meu pai para dentro de uma transportadora. Então hoje eu faço parte da segunda geração da nossa empresa e com muito orgulho de ser transportador e fazer parte do segmento aí que move o país e movimenta toda a economia. Prazer, muito obrigado, Marcos. Eu falo isso do Meninão perto da gente, né? Nós do ecossistema de Truquipag e as outras empresas do grupo, a fim de atender transportadores, eu vejo que às vezes o cara tá ali, o filho já está com 60, o pai está com 75 e parece que não solta, não treina e a empresa fica velha. A empresa, né? A empresa é o coração, é o amor e às vezes a gente tem que deixar o amor seguir, né? Então, parabéns para sua família e para você nessa liderança. Muito obrigado pelos comentários que você fez aí. Tá? Agora, o Igor, presidente da ALP Transportes, atuação no mercado. O Igor, eu converso muito com o Igor, a gente é amigo e ele é um investidor, mais do que transportador. A visão do Igor ele fecha os olhos e eu acho não sei o que ele vê, né? Ele vê muito lá à frente do nosso tempo, é um cara com uma visão incrível, né? Eu respeito. Então, para você, Igor, como presidente da LP, como você enxerga isso de inovação e gestão? O Marcos comentou muito que é olhar nos detalhezinhos, porque o geral está todo mundo vendo, né? Então isso aqui é junto, ninguém está respondendo uma coisa isolada. Nós estamos fazendo aqui um bate-papo, né? O Truck Talks nada mais é do que um bate-papo, vocês podem comentar a resposta do outro, completar. Então, o que você vê para que uma transportadora, para ela não ficar velha, ela sempre tá frente, tem que estar à frente do seu tempo, olhando. Então, como que se faz para ter uma gestão disso, uma visão disso? Eu vou buscar o melhor profissional do mercado, eu treino ele dentro de casa, o que é melhor? Então, fala um pouquinho para a gente a respeito disso aí. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Como o Marcos falou, tá pesado aqui, né, Marcos? Porque tá do lado do Sérgio sempre, é um aprendizado. Flávio, um instrutor aí que corre o mundo, dando aula. E somos, acho que, um pouco mais jovem, mas mesmo assim já tenho 25 anos de transporte. Assim, Carraro, o que eu vou te dizer? A gente fala muito hoje de inteligência artificial, de
caminhões com tecnologia, e temos que continuar falando, né? Não podemos perder isso. Mas eu acho que toda essa inovação está em cima do time ainda, está em cima das pessoas. Eu creio que o treinamento, a equipe comprometida, eu falo muito lá para o meu pessoal assim, ó, nós não entra mais um menor aprendiz, não entra mais um auxiliar, entra um gestor na nossa empresa. Não tem mais espaço no transporte hoje para entrar alguém para fazer um serviço de auxiliar. Então são profissionais de ponta, não importa se é jovem, se começou agora. E a gente investe muito nessa questão, tu falou de ser visionário, de pensar no futuro. Eu acho que o pensar no futuro é sim inteligência artificial, é sim tudo isso que a gente fala dia a dia, que está muito batido, mas volta e cai aonde? No time, na equipe, nas pessoas, na maneira de pensar assim, ó, antes falava assim, porra, profissionalmente é uma coisa e pessoal é outra. Nós, nosso grupo, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que tu tem que contemplar a vida pessoal com a profissional, tu tem que dar um melhor para o ser humano, tu tem que fazer ele investir também na empresa. Minha visão disso é investir muito nas pessoas, em meio a tanta inteligência artificial. Que legal. Eu ia pedir para você, olha que visão. Ele vê um aprendiz sendo um gestor dele, ele já vê ali potencial, e aí você começa a analisar, porque tem muita gente que pega ali um office boy ou alguma coisa. Eu comecei minha vida naquilo que eu faço até hoje como boy, naquela época podia com 13 anos, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque a carreira foi formada em cima dali onde eu fui, dentro de uma seguradora, e aprendi tudo e apaixonado pelo ramo. Mas como que se faz para identificar que aquele é o aprendiz que vai ser o seu gestor, o seu diretor financeiro, e talvez até vai ocupar o seu lugar de CEO, e você vai ficar no conselho e vai ter aquela empresa que é o amor seu sendo tocada e perpetuando? Olha, eu fico extremamente feliz quando eu vejo empresários como o Igor falando, né, desse aspecto aí do investimento em pessoas. Mas isso é uma coisa que tem muita gente que fala, mas na prática não faz. E eu gostei que o Igor falou algo, e aí os resultados do grupo ALP falam por si, que o que ele fala é congruência e verdade, né? Me diga uma coisa, tudo em caminhão custa muito dinheiro. Tudo. O que é que em caminhão é barato? Nada. Como é que você, então, só para atender uma legislação, você coloca um menor aprendiz, por exemplo, para cuidar do seu diesel? Como? Como é que você coloca um menor aprendiz para cuidar de um detalhe fiscal na sua empresa? Como é que você coloca um menor aprendiz para cuidar do gerenciamento de risco da sua empresa? Você tem que entender que não é não dar oportunidade para pessoas júnior, que a gente tem que dar, né? Mas é entender exatamente o que o Igor falou, é que não há espaço mais no mercado de transportes para pessoas júnior cuidando de coisas que são estratégicas e que têm um potencial de gerar um prejuízo muito grande para a empresa ou de gerar um resultado muito grande. E o que numa empresa não é isso, né? E aí o transportador, ele não é transportador porque ele é bom de financeiro. Ele não é transportador porque ele é bom de fiscal. Ele é transportador normalmente porque a vocação dele é de ser um bom otimizador. Ou ele é bom de arrumação de carga, ou ele é bom de roteirização, né? E em quase toda empresa de transporte, a gente vê que o transportador ele é tão bom de otimização que ele pensa em fazer isso com pessoas também. Então é raríssimo você ir numa transportadora que o porteiro ele não faça um checklist em caminhão, ou ele não carimbe papel, ou ele não receba um canhoto, né? E isso é uma coisa que é positiva num primeiro momento sobre aspecto de custo, mas ele joga contra a especialização que o setor precisa hoje, né? Então, principalmente o pequeno e o médio transportador, que ele briga muito pelo custo administrativo, ele tem um desafio muito grande de fazer isso que o Igor faz já na LP, que é uma empresa robusta, onde ele pode ter especialistas. Então, é um desafio muito grande para o pequeno e para o médio transportador. É como ter pessoas especialistas quando ele muitas vezes não tem verba para poder ter esse especialista e precisa ficar diluindo o custo e colocando uma mesma pessoa para fazer várias atividades críticas na empresa, entendeu?
Tá? Muito bom a sua colocação, né? Ali as pessoas vão ter que acumular 2 ou 3 funções na pequena e já olhando o futuro e fazendo uma multiplicação quando for necessária, né? Agora, Sérgio Gabardo, sobrou para o senhor, grande mestre aí. É, o pessoal aqui, todo mundo falou que se espelhou muito, sempre tem uma história, uma frase, né? Então, você é fundador da Gabardo Transportes, né? Especialicíssimo, né? Na área que ele atua, né? E de transportar carros, né? Então, os caminhões que transportam carros, né? Empresário experiente que viveu várias transformações, né? Uma vida boa, voltada ao transporte, que inovou demais também, né? E, e vamos deixar para ele qual que é uma visão de sucessão que as transportadoras têm que ter. Qual é o momento? É a idade, a hora que vê que o time já está saudável, já está competente? Qual que é uma visão certa de sucessão para o negócio se perpetuar? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de enaltecer as palavras do Marcos, porque eu conheci ele jovem dentro e ele já dava aula para gente, mas era também um excelente aluno. Então, parabéns a Marcos, né? Bem, eu fui motorista de caminhão até os anos 2000, quando eu larguei o meu caminhão de viagem, né? E comecei a assumir a empresa. O que eu coloco hoje dentro da empresa, que nós precisamos fazer leões dentro da empresa. Os colaboradores têm que passar para nós como dar continuidade na empresa. Como nós devemos fazer? Nós somos essa semana a primeira transportadora do mundo a ser carbono negativo. Vocês acham que é difícil? Tentam, façam. Nós recebemos 2 prêmios agora, vamos receber mais um amanhã, do Despoluir também, ficamos em primeiro lugar. Tentam, façam, né? Mas como se faz isso? Eu sozinho, ou eu e meu filho aqui, nós não conseguimos fazer. Nós não dirigimos uma frota da empresa. Nós não administramos, nós atuamos em todo o Mercosul, inclusive o Peru. Então, nós temos que saber de legislação e nós temos que nos superar a cada ação. E todos os dias, não uma vez por mês. Estar atento, estar observando, porque o embarcador ele está cada vez mais exigente. O próprio Marcos falou agora. O embarcador é sábio de fazer conta. E se nós não soubermos fazer conta, nós vamos quebrar. A empresa trabalhando, ela quebra. Parada, ela não quebra. E muita gente não sabe de onde é que vem o dinheiro, não sabe fazer conta. Então, eu vou dizer uma coisa para todos. Uma empresa, ela precisa se preocupar em economia, porque todo dia nós temos como fazer custos, reduzir custos. Mas, ao mesmo tempo, como nós vamos embarcar ou como nós vamos fazer com que o embarcador seja fiel no momento atual, que ele não é mais, ele está procurando reduzir custo. Então, nós temos que fazer para o embarcador alguma coisa melhor. Se nós combinamos que nós vamos entregar uma carga em 2 dias, quem sabe a gente vai entregar em 1 dia e 23 horas. E não esperar 25 horas. Nós temos que criar métodos que o cliente chega e diga: o quê? Você fez isso por mim? Na hora que nós fizermos isso, o cliente nunca mais larga a gente. E eu posso dar exemplo. Hoje, você embarca um veículo nosso, de qualquer um, o próprio usuário vai ver onde é que está o veículo naquele momento e qual a conduta que o motorista está tendo. Se ele está a 80 por hora, se ele está respeitando, o que ele está fazendo. Mas, além disso, não é só automóvel, nós transportamos em outras áreas. Nós transportamos mais de 40 mil containers o ano passado. Nós fizemos o just-in-time das empresas de deixar as peças dentro para montar o automóvel, né? E nós construímos uma máquina para carregar soja no container.
e chegamos para o cliente, precisamos conversar com você sobre frete. O cara não estava atendendo a gente. E nós precisamos falar sobre frete. Demorou uns 2 meses para o embarcador nos atender. Até que um dia quase eu briguei. Ele chegou bem irritado. Mas fala, Sérgio, o que que é, né? Quase isso. Chefe, eu só preciso falar contigo que nós conseguimos que o container volte carregado e o teu frete abaixou, mas tu não me atendeu. O que que vocês fizeram? Como é que é o negócio? Por que tu não me procurou antes? Então, anunciar um embarcador que, de alguma maneira, nós conseguimos baixar um pouquinho o frete, porque nós usamos o container dele, ele simplesmente, quando ele olha para a gente, Sérgio, tu pode vir aqui que eu já tenho vinho aqui para ti. Mas Convida a gente pro vinho lá. aquela oportunidade foi única, né? Mas na hora é saber certo, olha como é que está indo, é falar com o cliente, é encantar o cliente, porque não precisamos passar mel no lábio, mas na hora que a gente ouve o cliente, o que que nós podemos fazer? Você quer mudar algo? Você gostaria que eu te atendesse diferente? Como é que está o nosso motorista? Como é que você avalia? Mas dá oportunidade às pessoas, têm sede, elas precisam ouvir a gente, digamos, de dizer, não, olha, eu acho, não, está tudo legal. Não, mas nós queremos melhorar. Como? Então, nós temos que criar fatos que o embarcador diz assim, não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou seguro. É chegar e dizer, olha, nós estamos com seguro assim, assim, é mandar a pólice, é o meu telefone, o telefone da empresa está estampado na porta do caminhão, colocar dentro uma pasta, olha, meu celular é esse aqui, mandar o cartão, o telefone da minha casa é esse aqui. Todo mundo está sentindo falta de segurança, falta disso, falta daquilo. Na hora que a gente faz isso, o cliente fideliza a gente, que é o mais difícil hoje, no dia a dia, é fidelizar que o embarcador seja teu. Quando você consegue fazer isso, aí depois, devagarzinho, o cara vai Reconhecendo, né? Que lição. Não é só fazer parte, é ser a inovação. Então, nós, desde quando Deus nos criou, falou, vai, cresça, evolua, a ciência e tudo mais, né? Então, vocês são os melhores para ter visão do negócio de cada um de vocês inovarem. Que lição. Tem livro escrito já, Sérgio? Eu tenho segundo grau, chefe. Eu menos E tenho aí? estudo. Eu tenho um filho. Eu tive um filho que foi assassinado faz 20 anos, segunda-feira. E Deus. E eu até estava fazendo uma palestra para os filhos do Tony, dizendo assim que quem tem Deus tem família, quem tem família tem Deus. E Deus me deu a oportunidade de ter um filho aos 50 anos, filho maravilhoso, com minha esposa com 45 anos, e recomeçar de novo tudo e acreditar que com muito suor, indo dormir bem tarde e acordar bem cedo, a gente vence. E meu filho, um dia deu a pandemia, eu disse, filho, nós estamos numa crise violenta aqui. E ele chegou e disse, pai, é só acordar um pouquinho mais cedo, dormir mais tarde e ser melhor no outro dia que resolve tudo. Parabéns. Mas não pode escrever um livro. Contrata alguém lá para pegar e escrever. Essas memórias têm que ficar ali. Você não acha, Flávio? Acho, com certeza, porque Uma enciclopédia tem a dentro. sociedade e o mundo do transporte precisa preservar essa história aí, né? Isso, inclusive, foi uma das minhas lutas quando eu estava lá na Lima Transporte, do seu Lauro Lima, né? Que eu considero aí meu pai profissional. E eu briguei muito, porque ele sempre muito humilde. E eu dizia, não, você não está entendendo, né? Nós precisamos, o transporte precisa disso, os seus netos, bisnetos e o transportador precisa disso. E o Dr. Gabardo, ele foi muito feliz nas colocações dele, é muita experiência, né? E quando ele fala sobre essa questão dos diferenciais e como fidelizar o cliente embarcador. Então, hoje, o embarcador, ele quer duas coisas, né? Ele quer reduzir o custo dele,
e ele quer aumentar a sua segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só de ESG, nem segurança do trabalho. A gente está falando de segurança, sim, patrimonial, a gente está falando de segurança de suprimento, né? Então, quem dá mais cumprimento de prazos e tal. Então, o Dr. Gabardo é de um segmento. Não, mas me chama, fala motorista que tá bom. Tá doutor, bom. Doutor, não. Então, o grande empresário e ex-motorista, Gabardo, ele vem de um segmento que precisa de uma disponibilidade e de um nível de serviço muito alto, né? Então, eu que sou um grande estudioso de empresas de transporte, porque criei um método chamado transportadoras lucrativas, ele não sabe, mas eu estudei muito a empresa dele, né? E sei, inclusive, de várias estratégias que eu pude mapear nos negócios deles e de tantos outros vocês aqui, porque eu mapeei mais de 300, onde grandes empresários transformaram pequenas empresas em impérios. E um deles é você resolver os problemas do seu cliente. Ah, Flávio, grandes coisas, resolver problemas do seu cliente. Não, você não está entendendo, né? E aí, por questões de estratégia, eu não vou abrir muitos detalhes aqui, mas empresas que, por exemplo, atendem o setor automotivo, eles não se limitam a pegar um container no porto e levar lá para o Centro-Oeste. Eles simplesmente começaram a colocar armazenagem em Santos e armazenagem no Centro-Oeste. Eles começaram a fazer estratégias de fulfillment. Eles começaram a fazer estratégias de beneficiamento em carros e em caminhões, né? Um nosso colega que está aqui na feira também, que transporta caminhões, ele tem um pátio gigantesco na região metropolitana de Curitiba. Ele entrega o caminhão, ele não se limitou a ser um transportador que pega uma carga de um ponto A para um ponto B. Ele cria estratégias de trazer outros serviços agregados para que se um irresponsável ou incompetente que não sabe fazer conta venha querer mergulhar no frete e tirar ele, o embarcador vai ter dificuldade de tirar ele, porque ele não é só o cara que pega a carga do ponto A e leva para o ponto B. Ele tem armazenagem no ponto A, ele tem armazenagem no ponto B, ele entrega com segurança, ele tem ESG, ele trabalha com beneficiamento e fulfillment, muitas vezes, da carga. Então, como é que o transportador vai perder um serviço desse? Quando eu era executivo no Norte e Nordeste do Brasil, né, uma das coisas que eu aprendi lá com o seu Lauro é que eu pegava muito serviço, seu Gabardo, que ninguém queria. Mas eu pegava o que ninguém queria exatamente para que na hora que todo mundo quisesse as operações lucrativas, eu dizer, beleza, você pode concorrenciar lucrativo, mas não esqueça de levar Porto Velho, Macapá e Santarém também, não. Afinava. E a Lima Transporte está 60 anos transportando, por exemplo, combustível, e nenhuma empresa, por mais competente que seja do centro-sul do Brasil, nunca conseguiu tirar eles dos locais que eles estão. Porque quando vinha grandes empresas, de grandes amigos, como, por exemplo, Veronese, empresa espetacular, Transpedrosa, empresa espetacular, eu dizia, vem, agora é o seguinte, quando tu vier, tu pega Teresina, Macapá, Santarém e Porto Velho. Vieram? Não, nunca vieram e a Lima está lá até hoje, mesmo 10 anos depois de eu ter saído. Continua lucrativa, continua crescendo e continua forte. Parabéns. Pessoal, escutem e anotem isso. Às vezes a gente sai daqui e não percebe. Tem duas lições naquele homem ali que eu guardei e eu vou aplicar para mim, né? A gente só presta serviço para o setor de transporte. Uma que ele falou, né, seja o motivo de mudança. Tenha visão de mudança. E a segunda tenha uma equipe de leões. Só dá 2 títulos do livro já, tá? Uma equipe de leões. Gente, a sua equipe tem que ser melhor do que a sua. Tem que ser melhor do que você. Às vezes a gente quer ser o líder do negócio. Quer ver o verdadeiro líder? Transforme alunos em melhores do que você. E você vai ter uma empresa que vai perpetuar. Parabéns, galera. Eu só queria também dizer que a nossa empresa é toda administrada por motoristas. Sabem do que estão fazendo. Toda a diretoria e gerência da empresa é administrada por motorista, que deu certo. É motoristas que conseguiram descer do caminhão e se tornaram líderes, e esses líderes são invencíveis, porque são leões que sobreviveram depois de muitas guerras, depois de muitas lutas, e hoje, quando um outro motorista vem falar, eu sei, aquele posto, aquela rodovia, tá, eu sei onde é que é, tá, não, tá tudo bem. Excelente.
Você quer falar mais alguma coisa, Marcos? Quer fazer um Quero. complemento? Na verdade, o que o seu Gabardo está falando sobre essa questão de nós termos líderes dentro da empresa, acho que o transporte talvez seja uma das atividades que a gente fica mais inoperante em algumas situações, onde o nosso motorista está rodando e por vezes a gente tem dificuldade de saber e vivenciar o dia a dia dele. Então, se a gente realmente não tiver pessoas que comprem a cultura da empresa, entendam os negócios, é impossível fazer uma gestão de uma transportadora. E uma gestão de transportadora, de novo, onde os detalhes fazem toda a diferença, se realmente a gente não tiver pessoas com a mesma visão e cultura do líder e do dono, dificilmente dá certo. Então, e o case do seu Gabardo quem conhece, quem já pôde ter a oportunidade de estar presente, é muito legal, porque é essa visão mesmo de pessoas que compram a visão do líder máximo da organização e tocam adiante o sucesso do negócio. O motorista é o nosso cartão postal da empresa. Nós temos diariamente, antes do motorista viajar, ver a glicose, a pressão e o bafômetro. E depois a gente fala para ele, olha, você está indo viajar, você é o cartão postal da nossa empresa. Se a empresa está bem, vocês todos estão bem. Então, esse legado, essa solicitação, todo motorista recebe antes de viajar, que ele é o cartão postal da empresa. Excelente. Pessoal, vou inverter aqui um pouquinho. Eu quero abrir para perguntas agora. Pessoal que está nos ouvindo, ergue a mão aí quem quiser fazer uma pergunta. Pergunta aberta aos 4. Temos alguma pergunta aí? Quem tiver, levanta a mão que a gente leva o microfone. Enquanto vocês pensam numa pergunta, eu vou fazer mais uma aqui. Abriu aqui? Opa. Boa tarde a todos aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que são do transporte, das transportadoras. Como vocês veem o transporte daqui 20 anos? É uma pergunta difícil essa, hein? Quer começar? Começa Eu, então. eu acho que eu creio que o Sérgio falou em fidelizar cliente e vem de encontro ao que tu perguntou. Esse encontro das águas, esse encontro do transporte antigo, da maneira antiga de fazer, com essa maneira nova. Eu acho que encontrar isso que a gente procura todo dia dentro da empresa, eu acho que é muito difícil. Porque veio, como a gente falou antes aí, veio inteligência artificial, Passei veio na frente. home office, veio tá muito diverso, tá bem, não está muito específico. E eu creio que a gente precisa agora fazer esse encontro. E daqui 20 anos, como vai estar o transporte? Já falaram de tudo, falaram do caminhão elétrico, da combustão sim ou não. E a gente caminha, fala com grandes diretores, líderes mundiais, inclusive, e não encontro, para mim, na minha visão, não encontro o transporte diferente do que ele está, como ele está, com muito treinamento, com muita pessoa engajada e com muito apego, com muito dono junto, né? Como se diz, o colaborador tem aquele sentimento de dono. Creio que é esse o transporte daqui 20 anos, da mesma forma que está hoje. Não vejo muita mudança. Não sei o que meus colegas pensam disso. O seu Gabardo, ele tem um outro compromisso que ele vai ser chamado aqui. Nós vamos continuar mas eu peço para o Gabardo fazer o encerramento dele com a gente. Enquanto isso, vocês pensam em mais algumas perguntas. A gente tem mais 15 minutinhos aí para responder perguntas. Eu agradeço, Gabardo, a sua experiência, a sua colaboração, está aqui com a gente. É uma honra ter você aqui. Faça o seu encerramento, por favor. Eu não concordo com o que o Igor falou, tá? Eu acho que rapidinho o caminhão não foi feito para carregar peso. Nós vamos ter que ter trem, vamos ter que usar o barco, o caminhão ele vai virar entrega, o e-commerce, isso, aquilo, sim, vai crescer muito, né? Mas o caminhão para transportar peso já não existe nos outros países. Ele transporta uma carga leve, não uma carga pesada,
como nós somos um país rodoviário. Dia 1º, sou convidado do nosso amigo Eco Batista a conhecer o caminhão que não precisa mais abastecer. Ele vai rodar 24, 2 meses sem abastecer nada. E ele vai fazer um automóvel, vai fazer uma Fiorino e vai ter o caminhão que ele não precisa mais abastecer. Até outro dia, talvez muitas pessoas de nós não pensávamos nesta possibilidade. Esse caminhão Quantos já anos existe. isso, Sérgio? Quê? Quantos anos isso acontece, será? Não, já tem um caminhão. Mas para colocar em grande escala. Não, bom, o que acontece? O difícil é inventar, é bolar uma ideia, certo? O caminhão já existe, a ideia existe, e agora é só colocar em prática. Porque o problema é ter uma pessoa que se propõe a criar algo diferente. Então, a gente sabe que eu participo, eu tenho um relacionamento com o presidente mundial, o Emanuel da Seva, o presidente da Glovis, que é uma operadora mundial, né? E quando que a gente fala, eles já falam, quem vai no IA sabe que o transporte vai mudar, ele precisa mudar. E aí vai sobreviver quem está pensando no amanhã do que o cliente quer, do que o cliente precisa. Nós temos que ser a solução do embarcador e do consumidor. Na hora que nós conseguirmos fazer isso, nós estamos no mercado, estamos bem e estamos vitoriosos. Se nós fechar os olhos, alguém vai engolir a gente. Eu peço desculpa a todos, eu vou para a TV Pampa agora, que nós temos para Pampa Debates, mas me convida de novo que eu venho aí, tá bom? É um prazer. Obrigado, Nós continuamos aqui, pessoal. A gente tem que estar atento, acima de tudo, às inovações, às mudanças, né? Ô Marcos, tem um ditado, né, que isso é muito comum no mundo corporativo, que é, rapaz, se você não arranjar um meio de quebrar a sua empresa, alguém vai quebrar. Então concordo nesse ponto com o Gabardo, né? Mas eu tenho os pés no chão, como o Igor falou. Eu acho que depende da fase que a empresa se encontra, né? Tem muito transportador, e aí eu vou dizer, com conhecimento de quem roda o mundo, mapeando modelos de gestão, a maioria dos transportadores, ele não faz o básico bem feito. Então como é que você vai ficar pensando em inovação, em caminhão autônomo, em caminhão que não vai mais abastecer? Eu tive a primeira vez no Vale do Silício há 15 anos atrás. 15 anos atrás foi a primeira vez que eu tive no Vale do Silício. E eu vi caminhão autônomo rodando há 15 anos atrás. E enquanto tinha um monte de consultor papagaio de livro falando que o problema de caminhão vai ser resolvido não sei o quê, eu já pegava direto na fonte onde a gente sabia que o que o Igor falou é o que acontece. Cadê caminhão autônomo em larga escala nos últimos 15 anos? Cadê carro autônomo em larga escala nos últimos 15 anos? Não teve e não vai ter, pessoal. Principalmente em países de terceiro mundo, eu não quero levar a discussão para o lado político, mas aqui, infelizmente, no Brasil, as coisas não são feitas baseadas para o bem da sociedade, e sim para o bem das pessoas que estão no poder. Você vê que para a gente fazer uma ponte, para fazer uma estrada que liga o Centro-Oeste a Miritituba, não sei quantos anos, Porto Velho a Manaus, é outro problema. Então você acha que a gente vai pegar isso na nossa geração? Então, com todos os estudos que eu faço, eu digo a vocês, nós não vamos pegar isso em larga escala. Por isso é que eu admiro o projeto e fiquei encantado com o projeto da Vitlog. Encantado. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para apoiar, mas eu disse que eu vou apoiar de alguma maneira. De alguma maneira. Se é com dinheiro, se é com tempo, se é com divulgação, se é emprestando a minha credibilidade. Porque esse cara está pensando em motorista. Esqueçam esse negócio de caminhão autônomo. Ô Flávio, em 2016 eu tive num evento em Paris, convidado por uma grande montadora, e eles falavam que 2025 não teria mais carro, com toda certeza não teria mais carros combustão. Então é por isso que eu digo em larga escala, estou falando de mundo. Brasil, então, com o nosso atraso político, minha opinião é que nos próximos 20 anos
A gente continua aqui como está, investindo em pessoas, investindo em projeto, investindo em motorista. Então, para vocês que estão aqui no stand da TruckPag, pode ter certeza que nos próximos 30 anos nós vamos precisar muito da TruckPag para poder ter combustível fóssil, para pagar combustível fóssil. Viu? Fique tranquilo. Pode fazer carreira na Truck, viu, pessoal? Que vocês vão ganhar dinheiro. Eu transporto combustível, né? Então daí, poxa. Mas essa questão, tanto que o Igor falou, e o Gabardo falou sobre a IAA, que é a feira na Alemanha, a maior feira de transporte que tem no mundo, especializada no transporte, e a visão que se tem lá. Daqui a X anos, a movimentação toda da Europa vai ser via elétrica ou qualquer outra alternativa mais limpa que o combustível. E a gente olhando com os olhos, mesmo estando lá, tu olha assim, não vai ter como, num período tão curto como esse. Então eu acho que o processo, enquanto empresa, principalmente olhando para frente, eu acho que tem premissas muito básicas, que é a questão do motorista, a qualificação das pessoas e principalmente, e daí tu tem que fazer um casamento entre as duas coisas muito bem, é tu estar atento às novidades que acontecem no dia a dia para o nosso segmento, para tu gerar um maior ganho de escala, reduzir teus custos, possibilitar uma diferenciação no mercado e, consequentemente, tu chegar no teu cliente para que ele olhe. Pô, eu vou falar um caso agora há pouco. Nós estávamos aqui na feira, encontrei um ex-cliente nosso. Eu falei, pô, se lembra de nós. Ele falou, pô, mas vocês não quiseram mais a empresa. Eu falei, não, vocês apresentaram uma tabela de reajuste de 60%. Eu falei, eu estava lá no stand da DAF lá. Eu falei, tá vendo esse caminhão aqui em 2020? Ele era 500, hoje ele é 700. Então, assim, se tu não se diferenciar no mercado, se tu não investir nas pessoas e se tu não estar atento às coisas, a gente fica à mercê desse tipo de embarcador e a gente, daí, a possibilidade de dar errado das coisas é muito grande. Então, assim, as pessoas vão fazer parte, eu acho que por um bom tempo. Eu acho que todos nós aqui vamos continuar vendo dessa maneira. A nossa briga, discussão por falta de motorista, etc., vai continuar existindo, porque é uma profissão extremamente valorosa. O que o Flávio puxou aqui, pegando o ganchinho e fazendo o jabá. Nesse ano de 2025, num dos projetos de marketing da empresa, eu falei, eu tenho vontade, coisa que nós nunca fizemos, é homenagear o motorista. Mas eu quero ir para a estrada e eu quero conversar com o motorista. E tem quem vive no transporte, quem trabalha como motorista, trabalha com caminhão, são 3 coisas básicas que daí a gente entra no sentido das pessoas. Quando fala de família, ele chora, porque ele sente saudade. Quando ele está falando da profissão dele, ele sente falta da família, mas ao mesmo tempo ele fica orgulhoso, principalmente das condições para a família, seja uma formação do filho, seja a compra do carro, seja a compra da casa. E mesmo ele sabendo das dificuldades que se tem para se trabalhar nessa profissão, o cara atravessa o Brasil rodando, ele faz com muito orgulho e paixão. Então, assim, se nós, enquanto empresários, a gente não tiver um olho e uma atenção nesse tipo de profissional, e principalmente nas nossas pessoas, eu acho que pode ter a tecnologia que for, mas isso faz parte do processo e com um nível de porcentagem de representatividade muito alto. E isso que o Marcos fala é muito bonito, porque, cara, tá lá na palavra de Deus, né, que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então eu recebo diariamente, lá no meu Instagram, me sigam lá, quem não me seguir, tá? @FlávioFBConsult, eu recebo um bombardeio de caras frustrados, mal amados, revoltados, motoristas, né? Que muitas vezes acham que o meu papel é ensinar o empresário de transporte a ganhar dinheiro e em cima dele, né? Então você vê que o cara ele não tem a menor percepção do que o transportador passa, ele não tem empatia com isso, né? Então é nosso papel mostrar para ele que os empresários estão sim preocupados com eles, mas que o cara não tem todo o dinheiro no mundo não, meu amigo. Não adianta ele querer dar um aumento de 40% para o motorista e quebrar a empresa dele e botar todo mundo na rua, né? Mas é aquela história, eles não têm essa visão, a maioria não tem, então é nosso papel educar o motorista para que ele tenha essa visão empresarial. Tanto é que eu falei para o Marcos que eu gostei do projeto e que no próximo ano
Eu quero ver se eu consigo tempo, sei lá como, para a gente lançar um projeto que nós temos incubado dentro da FB já há 5 anos, que ele é exatamente para desenvolver no motorista essa cultura e essa mentalidade empresarial, para que ele seja um profissional melhor para a empresa onde ele trabalha, ou quiçá que ele, em determinado momento, vire um motorista empreendedor, compre o seu caminhão, seja autônomo e por sucesso, possa ser um Gabardo da vida depois, um seu Lauro Lima da vida, né? Por que não? Isso acontecia muito no passado, mas cada vez está ficando mais difícil. Você vê que a nossa sociedade, ela está, de novo vem a questão política, né? Ela fica endemonizando o empresário, né? Então, eu vi uma coisa recente nas redes sociais, eu estava conversando com a minha esposa, pô, o meu sogro falecido, ele era motorista de caminhão. E ele, infelizmente, faleceu precocemente, com 60 e poucos anos de idade, e criou 2 filhas, e deixou uma chácarazinha, e deixou a minha sogra com uma grana boa. Então, pra você ver, o cara com um caminhão, quando faz bem feito, ele gera negócio, né? Agora, se o cara ficar se achando vítima da sociedade e achando que o empresário é o opressor, ele vai ser o quê da vida dele? Como é que você vai ser algo que você odeia? Se você olha para o seu empregador, que é o empresário, e você diz, esse cara é um tirano, esse cara é pilantra, esse cara é safado, esse cara me oprime. Como é que você um dia vai ser isso? E por último, rapidinho, eu vi um colega, né, motorista, que viu um evento que nós vamos fazer em outubro, né, chama Frete Lucrativo, e ele colocou assim lá, esses transportadores que estão indo no seu evento, né, esses caras aí são os que oprimem os autônomos. Vocês, colegas autônomos, têm que deixar de serem covardes. Nós temos que conseguir transportar direto para os embarcadores. Aí eu fui e disse para ele, parabéns pela sua iniciativa. Quando você transportar direto para o embarcador, você vai precisar ter seguro, você vai precisar ter gerenciamento de risco, você vai precisar ter custo de capital. E sinto lhe dizer, você virou um transportador que você endemoniza. E vai quebrar rápido, se não tiver toda essa gestão. E uma das coisas, só complementando com o que o Flávio, nessa oportunidade que a gente está tendo de viajar e conversar com os motoristas, principalmente quando o motorista ele é empregado de uma empresa, em todas as oportunidades, quando nós questionamos qual é o teu sonho, ele fala, eu quero comprar o meu caminhão. Eu estou trabalhando aqui hoje para comprar o meu caminhão para rodar. Então, tem 2 coisas, a paixão pela profissão e, principalmente, concordo também que tem funcionário e, por vezes, motoristas que colocam o patrão, o empresário, de uma forma muito demoníaca. Existe. Mas até mesmo quem trabalha gestão e cultura, e daí a gente está falando de uma porcentagem que é grande hoje de empresas, tem inúmeros bons exemplos hoje no setor de transporte, de empresas que tu olha e fala assim, caramba, essa empresa é legal, quero conhecer, quero me espelhar. E quando é uma cultura bem definida e bem tratada, com transparência, eu acho que esse motorista ele vai se excluindo desse processo, porque também daqui a pouco não vai ter espaço para ele. E eu vejo que a grande maioria, né? Eu gosto de conversar muito com motorista também, eu vou dentro de transportadora, dos nossos clientes, é comum e assim, 90% dos transportadores eram ex-motorista, né? Então, é aquilo que o Flávio bateu. Mais uma última pergunta, não temos muito tempo. Qual o erro que vocês viveram, principal que vocês viveram, que pode ser usado como lição para não cometer, que deu sofrimento, deu desvio de caminho que teve que recuperar? Tem algum que você lembra, Igor? Eu acho que em algum momento a gente tem que cuidar para não esquecer do nosso cliente, do nosso embarcador. A gente tem que ficar muito próximo a ele. Veio a etapa da pandemia e veio o home office e a gente distanciou um pouquinho. E isso é outra coisa que... Esfria, né? Cada palavra, esfria. A relação. Não esfriar a relação. Então, o principal erro que o cara não pode cometer, não esfriar a relação com o embarcador. No olho a olho, no todo dia, tem a videoconferência, mas de tempo em tempo visitar ele, ver o que ele precisa. Eu acho que olha, parece que eu estou falando coisas mais antigas e eu gosto de inovar, tu sabe disso, mas eu acho que isso caminha muito junto. Às vezes o inovar é fazer o mesmo. Tem muita gente querendo inventar a roda já foi inventada. O inovar é a consistência. É como se manter consistente. Creio que esse é um dos principais erros
que não se pode cometer? Olha, eu tive a oportunidade, né? Eu não tenho a coragem do Igor nem do Marcos de investir em caminhão, né? Sou filho aí de funcionário público, foi colocado na minha cabeça a vida toda que estabilidade era uma das coisas mais importantes. Nunca nem achei que ia ter uma empresa, mas Deus quis e eu sigo com amor nisso aí. Mas sou um cara que tem um pavor de investir em ativos. Não sou transportador, senão não ajudava transportador. Ia cuidar da minha transportadora e ser concorrente dos outros, né? Mas o que eu penso que eu acompanhei enquanto diretor e eu contribuí muito para o crescimento de uma empresa, mas também por pouco não contribuí para quebrar uma empresa por conta da vaidade e do apetite de crescer, né, de forma desestruturada. Então, a gente teve um crescimento na empresa que eu fazia parte da diretoria, onde a gente cresceu rápido demais, onde houve um descasamento violento do fluxo de caixa da empresa, porque a gente saiu na época de 70 caminhões para mais de 200, rapidamente, e quando você começava a chegar o primeiro caminhão, o primeiro boleto de pagar o caminhão rodava 60 dias depois. Você botar um monte de parafernália nele para adequar para grandes embarcadores com um catatal de exigência que tinha, e depois ainda você ter 30 dias para receber, né? E esse dinheiro vem da onde? Hoje em dia tem 60, 90, 180. Pois é, na minha época era só 30. Na minha época era 30. Então, eu vejo transportadores que dormem com 30 caminhões e amanhecem com 150. E eu, né, fico muito preocupado com isso aí. Tanto porque sei que esse negócio vai acabar mal, né, mesmo sendo próprio, quando são os aventureiros que se aproveitam da fragilidade do sistema de crédito, principalmente de locadoras, e sai alugando caminhão e pegando motorista alugado também de uma grande empresa e boa empresa de tecnologia, mas que tem sido utilizado por aventureiros para poder esculhambar o mercado, né? Então eu me preocupo demais com isso aí. Então o transportador, para crescer, ele precisa ser muito responsável. O doutor Gabardo falou isso aí, né? O transportador ele quebra rodando. E transportador ele quebra crescendo, não é ele parado, né? Porque ele tem a vocação, quase todo transportador gosta de comprar caminhão. É uma das coisas que ele tem mais prazer na vida dele, né? A questão toda, e eu já falei até para os meus apoiadores da DAF, não estou indo contra vocês, mas tem que comprar caminhão e tem que pagar o caminhão. Eu gosto do caminhão sendo pago. Caminhão tem que se pagar. Não adianta eu ter caminhão. Você compra caminhão com carência de 6 meses, sai detonando o frete de todo mundo, vai ter uma hora que você vai ter que pagar ele. E você olha para as empresas de locação, você vê o balanço das empresas de locação, você vê o problema que eles estão aí com caminhões de busca e apreensão, porque aventureiros não conseguem pagar. Eu acho que não é nem assim um erro no sentido, mas eu acho que vamos dividir assim fases da empresa. Quando nós iniciamos, e eu acho que todo mundo já passou por isso, e bate um pouco com o que o Flávio passou, nós queremos iniciar, nós queremos fazer, a gente enxerga as oportunidades entrando dentro de casa, e tu entende que aquilo ali é uma baita oportunidade, tu vai lá e toma o teu risco, tu vai lá e tu compra o teu caminhão, e tu vai lá e tu faz as coisas. Eu acho que, e fazendo uma comparação com o que nós vivemos hoje, nós enquanto Vitlog, enquanto empresa, eu acho que enquanto nós trabalhamos teoricamente no escuro, e principalmente no feeling da coisa, a coisa fluiu bem, mas talvez ela pudesse ter fluído melhor, com menos sofrimento durante um tempo onde nós crescemos muito rápido, e quando não tem uma gestão alinhada com isso, tu tem as perdas, tu tem o prejuízo, tu tem o problema de caixa, e assim, minha equipe está toda lá na minha esquerda, estão tudo lá me olhando. E tem coisas assim... Aí trouxe um monte. Eu falei, se eu falar alguma bobagem, vocês batem palma de qualquer maneira. Batem palma então aí, pessoal. Não é bobagem isso que eu tô falando. Mas aqui, tem situações, o caixa é extremamente importante, a gente tem que estar olhando no dia a dia as coisas. Esse cliente, depois que eu falei dele, eu fiquei olhando ver se ele estava por aqui, mas eu acho que ele não está. Mas o cliente bom, às vezes eu vejo a briga lá com alguns vendedores dentro da empresa, tô com um cliente de tantos R$1.000, eu falei, tá, mas e o pagamento dele tá indo? Cliente bom é o cliente que paga, é o cliente que paga em dia,
Porque uma empresa séria, ela vai pagar as suas contas em dia. Então essa coisa de, eu tenho um cliente aqui que, ele é muito bom, ele é muito grande para mim. Mas se ele não pagar em dia, ferrou. Eu não vou ter dinheiro para pagar o combustível. Eu vou ter que estar pedindo lá Imagina, a gente começou uma parceria forte agora. Eu falo, cara, deu problema aqui no meu caixa, vou precisar de uma prorrogação aí, segura para mim. Não dá. Então, a gente levar a gestão na ponta do lápis, coisas que, por vezes, a empresa está crescendo, está evoluindo e realmente tem oportunidades que têm que ser pegas. Mas a gente não pode se esquecer de olhar o detalhe, principalmente no dia a dia, os custos e no detalhe se a conta realmente vai ser paga. Acho que isso é uma das coisas que a gente já fez. Graças a Deus, a gente é muito mais assertivo nas decisões, em cima de números, em cima de fatos e não de percepção. Muito obrigado. Você vê aqui um resumo, né? Ali, observar bem o cliente, estar perto dele, porque quando você está perto do cliente, você consegue identificar uma mudança dele, uma anomalia. A simples cara do cliente diz se ele está satisfeito com vocês ou não, né? Vocês já viram isso? Foi lá, o cliente, pode ser que ele teve algum problema com a esposa, mas se você foi 2 ou 3 vezes, ele está de cara fechada com você, às vezes tem gente que é fechada, não fala. Então, uma boa lição ali, dada pelo Igor, não ficar longe. E o Igor, que é aqui, ele sabe o quanto que o relacionamento é importante. Né? O quanto que esse trato pessoal com os clientes faz a diferença. Aqui a gente vem de uma cultura italiana, alemã, e aqui o gaúcho ele é muito desconfiado das coisas. Né? Até ele conseguir confiar na pessoa, ele vai ter que ter conversado algumas vezes, ele vai ter que ter sentido aquela pessoa. E realmente tu tá próximo do teu cliente, principalmente ele confiando em ti, faz toda a diferença até como um processo de perpetuidade do negócio. Parabéns, então a gente viu ali, tá perto do cliente, tá perto dos fornecedores, e aqui a gente viu olhar as contas no detalhe, entender as contas, tá aberto e tudo mais, né? Deu para perceber aqui, né? Tem algumas frases aqui que eu mudo um pouquinho, porque, por exemplo, a liderança é o coração do negócio. Se ele for só coração, tá ruim, tem que também ser cérebro do negócio. Tem que ser consciência do negócio. Tem que ter um equilíbrio entre consciência e coração. E vocês que estiveram aqui com nós são de liderança e vocês foram convidados porque a gente vê em vocês coração, mas também consciência no negócio. Porque se for só coração, você vai ter seus, pelo jeito, mais de 500 funcionários, né, Marcos? Até mais. Então, até mais. Seus 500 famílias, bem hoje e ruim amanhã. Você percebeu? Se o Marcos aqui não der certo, não é ele que não vai dar certo, é para 500 famílias. Pensa nisso, né? Então... E o nosso setor, o setor de transporte como um todo, ele tem sofrido muito, né? Semana passada, uma grande empresa do centro do país pediu recuperação judicial. Quando acontece uma situação como essa, o primeiro sentimento que eu tenho, eu fico triste, porque além de ser amigos, e antes que não fosse, e é concorrente nosso, inclusive, mas eu me coloco no papel do empresário de lá, que é exatamente isso. Quantas famílias vão ser prejudicadas em cima, daqui a pouco, de uma decisão equivocada e a coisa vai por água abaixo. Então é complicado demais. Então, time da Vitilog, time da LP, saiba que vocês são muito importantes para essas empresas. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam, nos ouviram hoje, né? Hoje foi o segundo Truck Talks, né? Amanhã a gente tem o terceiro, deixa eu ler aqui, deve ser o Manzano que vai estar aqui. Era para ele estar aqui, mas ele me colocou nessa fria, depois a gente vai conversar direito, né? Eu sou Marcos Carraro e estive com vocês nessa tarde falando a respeito de liderança e gestão de transportadora com grandes feras, né? Com caras aí maravilhosos, né? Alguns que eu conheço, alguns que eu conheci hoje, já vi nas poucas palavras aqui incríveis. E amanhã vai ser sobre gestão inteligente e as novas regras tributárias. Sejam felizes amanhã, que é um assunto bem polêmico, né? Uma boa tarde a todos vocês. Acompanhem a feira, se divirtam, ouçam, aprendam e voltam para casa para colocar em prática. Um beijo a todos vocês.